Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre Saturno entrando em Peixes. O que esse trânsito aí vai trazer pra gente? Ele está encerrando. Bom, antes de começar, respira, se apresenta. Eu sou Tata Gentil, eu sou astróloga, criadora aqui deste canal, taróloga e terapeuta. Seja muito bem-vindo, bem-vinda se você estiver chegando aqui pela primeira vez. Eu geralmente saio atropelando e vou falando, então respira, né? Vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre o trânsito de Saturno em Peixes. A gente sai de um grande trânsito de Saturno em Aquário, de muitas mudanças, né? Os últimos 2 anos e meio, que é mais ou menos esse tempo que Saturno fica 2 anos e meio, quase 3 às vezes, dependendo do ciclo. E agora ele está entrando dia 6 de março e vai ficar até dia 20 e poucos lá de agosto de 2025. Então é 2 anos e quase 2 anos e meio e pouquinhos quebrados. Não é isso? Então, quando a gente passa por Aquário, o que é Saturno? Vamos pensar junto. Saturno é responsabilidade, é tempo, organização do tempo, amadurecimento, sabedoria no lado positivo, ambição e aprender com as dificuldades. Como eu estava dizendo, Saturno ele comprime, ele restringe. A gente tem que aprender a lidar com uma ampulheta. É aquela coisa do tempo. Valendo, você está perdendo. O tempo, você consegue mensurar, guardar, colocar numa caixinha? Não, ele está rodando. Se eu estou falando uma coisa que está fazendo sentido para você, que você está gostando, você vai usar esse tempo e vai dizer, não, foi um tempo bem gasto, foi produtivo para mim. Saturno me deu este tempo de aprendizado. Se foi um tempo mal gasto, você nem vai terminar de ver esse vídeo, ou você vai fazer uma outra coisa, ou aquela sensação que a gente está fazendo um monte de coisa que não, né? Sabe aquele dia que você passa o dia fazendo nada, folheia um monte de coisa, lê um monte de coisa, mas nada disso integra, nada disso traz aprendizado, sabedoria. Aquele dia, dias, semanas, às vezes anos, você fala, nossa, perdi meu tempo com isso, não valeu de nada. Então, isso é Saturno. Quando vale ou não vale de alguma coisa, essa sensação de que algo veio e me trouxe aprendizado, me trouxe uma consciência, me trouxe crescimento interno, de dentro para fora. Eu consegui abrir os campos da minha alma, né? Talhando ali com muito aprendizado, com muito sacrifício. Isso é Saturno. É assim, passei tanto tempo fazendo isso, mas olha, valeu a pena, porque agora nananana. Saturno. Você tem Saturno aí no seu mapa em alguma coisa e ele está sempre trabalhando, para o bem ou para o mal. Quando você não consegue ter essa consciência do tempo, quando você não consegue ter a consciência do aprendizado, do amadurecimento, quando você vê que o tempo está passando e você não vale de nada, essa vida não serve para nada, o que eu estou fazendo aqui? Nada disso faz sentido, é porque você ainda não integrou Saturno. Vai ver o meu vídeo lidando com o mestre interior, aprendendo a consciência de Saturno. Tá em algum lugar aí, procura aí, que eu já fiz esse vídeo, ele é bem legal, inclusive. Eu não fiz o Saturno nos signos ainda, nas casas. Calma, respira, porque Saturno estava em Aquário. Ele estava sob o meu ascendente, exigindo o quê? Que eu me trabalhasse, né? Que eu trabalhasse muito, que eu entregasse, que eu fizesse. Eu vou colocar o meu exemplo aqui, né? Saturno em Aquário trouxe mudanças, mudança no tabuleiro da coisa, porque Aquário é a mente, né? De Urano, a mente transgeracional, assim, é uma mente que a gente pode dizer que Urano, Netuno e Plutão tá acima de Saturno e Júpiter. Saturno e Júpiter estão no mesmo patamar. Esses outros 3, eles são mais sutis, então é como se fosse a mente do arquiteto do universo, de Deus, a consciência cósmica da galerinha que tá um pouco acima, que meio que presta conta lá para quem tá mais acima ainda deles. Porque tem, tá? E muito mais para cima. Mas, então, Urano disse para Saturno, toca aí. Acredito em você, amigo. Toca aí.
Tá na hora das pessoas terem mais consciência. Tá na hora das pessoas abrirem a mente, buscarem suas liberdades com rigor, né? Saturno, ele traz o rigor, ele traz o aprendizado. Ele traz essa consciência de que o tempo está passando. Por isso ele é o velho. Porque a gente vai envelhecer. Agora, se a gente vai envelhecer bem ou mal, depende de como você aproveitou o seu Saturno interior, o seu mestre interior, o seu ancião dentro de você, tá? Então, a gente passou por Aquário. Faça as suas reflexões, porque ele está encerrando este grande ciclo. Perceba se você fez uma grande reavaliação das suas amizades, dos seus projetos de vida. Repense se você entrou num buraco sem fundo de ansiedade, medo do futuro, ou se você conseguiu lidar bem com isso, porque ele é uma dualidade intensa, é como eu falei, aproveita bem o tempo ou não aproveita. Em Aquário é assim, você aproveitou bem as suas relações, você aproveitou bem a sua mente, você fez uma grande limpeza de todas as coisas que você está aprendendo e colocou isso em prática. Isso é muito importante, Saturno é prática. Não adianta ficar só no blá blá blá. Se você teve um Aquário bem resolvido, Urano está onde? Em Touro, né, gente? Então, olha que interessante. Urano foi para Touro, Saturno estava em Aquário. Isso é muito simbólico. Um trabalha com terra e o outro com ar, então eles estavam invertidos. Ainda que Touro seja Vênus, mas é muito interessante perceber que nesses últimos anos, Urano deu para Saturno o poder e Vênus deu para Urano o poderzinho dela. E aí a gente teve a capacidade, se a gente não teve medo do futuro, nem se afundou numa ansiedade, mais ou menos, a gente foi atrás da nossa cura e com muita desenvoltura buscou novas formas de trabalho, novas formas de se relacionar, novas formas de lidar com a tecnologia, novas formas de ver o mundo sem tanto julgamento, medo, ainda que todas essas mudanças e impermanências estão acontecendo e continuarão acontecendo, porque desde que Urano chegou em Touro, isso se intensificou ainda mais. E impermanência é o nosso sobrenome, não importa qual que é o seu sobrenome. É Tata impermanência, João impermanência, Maria impermanência, e todo mundo vai ter que entender isso. Agora, a gente encerrando este ciclo de Saturno em Aquário, a gente agradece, porque ele está selando as amizades que você fez. É assim, ó, deu tempo de você trocar aí esses relacionamentos que não servem para nada, esses trabalhos que não te expande, que não te liberta, que não te coloca num aprendizado maior. Dei a chance, 2 anos e meio, voltei, retrogradei, fui para frente, fui para trás. Claro que a gente pode ainda ter mudança nas amizades e no trabalho, sim, só que como que vai ser isso agora? Mais difícil. Porque toda vez que ele pula uma casinha, ele traz uma dificuldade maior, porque agora ele vai trabalhar com quem? Netunão consegue ser ainda mais desafiador do que o Uraninho, queridinho Urano. O povo fica com medo dele, fala que ele é louco, muito maluco, muito cheio de coisa, muito liberto, muito cabeça pra frente. Aí vem Netuno e fala, comigo é altas ondas, é mergulho profundo, é tempestade, maremoto, tsunami. Vamos lá. Saturno, confio em você. Saturno vai entrar em peixe. Aí o que acontece? A gente fica ainda mais consciente da nossa espiritualidade, da nossa arte, né? Então, como eu vou usar o meu tempo? Criativamente, espiritualmente, colocando em prática o meu Cristo interno, porque todo mundo aqui é Cristo já no interno, né? Todo mundo tá pura luz. Peixes é a máxima da dualidade, a máxima da dualidade. O pessoal fala que Gêmeos é a dualidade em pessoa, 2 caras, não. Peixes é o máximo da dualidade. É luz e sombra assim no ápice do grau do meio-dia. Por isso que piscianos ficam sempre Então, ser pisciano e ter muitos signos de peixe no mapa, muitos planetas em peixes, é um desafio incrível, maravilhoso, que eu tiro o meu chapéu para essa alma que escolheu vir com muitos planetas em peixes. Olha, porque essas almas que sim estão num processo de evolução e falaram, deixa comigo que eu dou conta,
Porque peixes é extremamente desafiador. E mais ainda se você tem um Netuno também proeminente no mapa e tal, não importa. Eu tenho Netuno, um signo que não tem nada a ver com peixes, mas ele está trabalhando a capacidade de toda essa espiritualidade, tudo que ele traz de peixes pelo gargalo daquele signo. Ele está enfiando dentro da... Ele está fazendo você integrar todas as coisas, todas as luzes e sombras a partir daquele signo, daquela casa, com aqueles aspectos e tal. Eu tenho ascendente em peixes. Parabéns! Você é muito corajoso. Você veio para fazer muitas coisas e para viver tudo às vezes. Se entregar para um fluxo que é muito maior que você e alguns sacrifícios, tá? Naturalmente. Mas não vim aqui para falar de ascendente de signo nenhum. Então, voltamos. O que Saturno traz? Eu tenho Saturno em peixes. Parabéns, você vai ter o seu retorno de Saturno, né? E também não vou falar disso aqui, mas quando ele passa de novo por um signo da qual a gente nasceu, a gente tem um retorno. Tem um retorno solar, um retorno lunar, então retorno de Saturno. Parabéns, uma lição vai ser aprendida e algo vai ficar para trás, porque é isso que acontece nos retornos, né? Então, ele traz essa limitação, ele comprime o aprendizado para que a gente consiga ter mais consciência dessa integração. Porque você já parou para pensar que se você às vezes mora num palácio, Júpiter, né? Opulência, gigantesco, você nem tem consciência das coisas que você tem. Às vezes, vamos supor, um exemplo aqui, você mora numa casa gigante, aí você perde tudo, aí você vai para uma casa pequenininha, a casa tá cheia, nossa, eu nem sabia que eu tinha tanta tralha, não sabia que eu tinha tanta coisa para resolver, para fazer, para organizar. Então, Saturno às vezes diminui o espaço para você ver, criatura, e colocar a mão na massa e ver e falar, olha quanta tralha que você tem que... Por isso que você perdeu, você não estava dando conta. Então, às vezes, Saturno vem para fazer a gente dar uma comprimida, para olhar, para ver, para ganhar leveza. Joga fora essas tralhas. Já que você saiu de um apartamento de 300 metros quadrados, está morando numa kitnet de 40, você vai ter que jogar um monte de coisa fora. Então, é mais ou menos isso que ele faz, não importa qual signo que ele está. Então, quando ele entrou em Aquário, você tinha 1 milhão de amigos, aí você viu que nenhum deles era amigo de verdade. Aí ele entrou em Aquário, aí a dualidade se aumentou, porque as brigas mentais, eu tenho razão, não tenho, você, eu, é azul, é amarelo, nananã. E aí começou a ter essa divisão, você começou a perceber, e como é um signo político ativo, de libertação, de mimimi-sim, de colocar os pingos nos is, de abrir a cabeça na machadada, você teve que lidar com o seu preconceito, com a sua xenofobia, com a sua homofobia, com a sua... qualquer que seja o seu preconceito. Por cada um, todo mundo tem alguma coisa. Ele chegou em Aquário, ele mostrou, ele iluminou, ele diminuiu o espaço do teu cérebro, ele pegou teu cérebro e fez assim, para sair toda a sujeira. Só que tem gente que não aceita, né, limpar, não aceita passar pelo lavar rápido e continua sustentando, porque é o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a nada. Ele vai dando as lambadas, ele vai mostrando, mas às vezes a gente mantém o ciclo repetitivo de dor e sofrimento, porque a gente quer o quê? O que acontece com pessoas que não querem ter o cérebro renovado, as crenças resolvidas, a abertura do processo espiritual, do novo, não aceito o novo, não quero me libertar? Passa por um monte de perrengue ou fica doido, né? Também tem essa loucura, porque aí também tem o trabalho da mediunidade em Aquário. Também já começou a ter o processo do autoconhecimento. Em Peixes ele se intensifica. Ele se intensifica porque você não está só estudando, você não está só visualizando, meditando, agora você tem que pôr em prática. Primeiro você traz para o seu campo mental, para o seu campo de atuação, para a sua troca, para as relações, para expandir os projetos, para colocar os projetos em prática ou para planejar. Agora em Peixes ele fala, chega de planejar, chega de falar, chega de meditar, realiza. Seja, faça. É generoso? Então mostra. Você é amoroso? Então haja como.
Não adianta ficar mostrando livrinho, mostrando, né, as poses bonitas do yoga, ou fazer as coisas, né, fora da rotina. Chega na rotina é que a coisa vai pegar. Entenderam, né? Eu não quero que esse vídeo fique gigantesco. Então, no sentido geral, espiritualidade na prática, colocar em ação aquilo tudo que você buscou, que você aprendeu, que ele trouxe de aquário, novidade, está na hora de você colocar em prática. O que você não colocar em prática, joga fora, elimina, doa, vende. Não, isso, eu fiz um curso de fazer sabonete, não é nada a ver, vou dar tudo isso aqui, comprei um monte de coisa, ó, não vou usar. Leva quem quer fazer, né? Como que eu posso realmente fazer a minha prosperidade, minha abundância girar? Só aceitando minha luz e minha sombra. Eu sou tudo. Não sou só fofinha, não sou só ruinzinha. Sou tudo, né? Tenho que pôr limite, tenho que viver a vida com alegria, prazer e leveza, porque peixes são os pés. E se você se limitar a aceitar a vida como ela é e a revelar-se em prática, sua alma, o que Saturno vai fazer? Vai colocar um grilhão nos seus pés, aquela bola de ferro, ou literalmente vai fechar, vai diminuir o espaço novamente. Pode vir uma pandemia, pode vir alguma outra coisa, mas acredito mais que sejam as crises climáticas que vão vir, né? Muita água, pouca água, né? Porque a gente também está entrando no ano lunar. Então isso tudo pode acontecer. O que acontece? Fica mais restrito essa coisa de que, ainda que parece que entrando em processo de paz, aí, pacificação, as guerras e alguns conflitos cessando, entrando num processo de minimizar, né, politicamente falando, que aquário era muita coisa política, mental, né? Então em peixes isso tem que ser em prática. Peixes quem é o máximo símbolo de peixes? Jesus Cristo, o avatar dessa era, né? Então, o que ele trouxe? A paz, o amor, de mim para com os outros. Então, eu tenho que trabalhar em mim para poder realizar para o outro. Isso é a máxima de peixes. Senão, eu viro uma demagogia, uma hipocrisia sem fim. Porque eu falo, mas não faço. E aí, Saturno vai começar a dar na sua cabeça. Entendeu? Pode vir tsunamis, porque questões de peixes num ano de lua, especificamente, isso pode acontecer. Aí, como eu estava dizendo, como quando Saturno entrou em Sagitário, as questões legais também, né? Quem passou por isso, essa época vai lembrar algumas coisas, de leis ficaram mais rígidas. E em peixes, como é pé, movimento, também pode ficar mais rígido, uma vez que essas pessoas que estão refugiadas e passando por um monte, pode ficar com mais dificuldade de sair também dos seus lugares de origem, porque Saturno também tem a ver com ancestralidade. E uma vez que ele está em peixes, é um momento da ancestralidade se resolver por si só também. Então a gente precisa acertar contas com um passado num ano de lua. E é um ano não só lua, mas um ano Saturno-lua, porque Saturno é o grande regente do ciclo de 35 anos. Nesse ano de lua, então é Saturno-lua. Então é muito interessante perceber que vai ter que ter vão ter regras mais rígidas para toda essa questão de guerra, refugiados e tal. E a gente vai ter que trabalhar muito o quê? A nossa generosidade. É preciso, o que é Saturno? Responsabilidade, boa administração. Olhar, ver o caos e tentar organizar o caos, porque peixes é o caos. Como que Saturno pega esse caos e organiza, né? Essa consciência gigantesca de Netuno, onde tudo é uma coisa só, as ilusões, a realidade, a espiritualidade, o que é falso, o que é verdadeiro. Então Saturno ele revela isso. O que é verdade? Então também as pessoas que ficam arrotando uma espiritualidade aí que não pratica, vai ser exposto. Vem muita revelação, tá? Hospitais, talvez presídios, e tudo isso vai ter que passar por um grande... os políticos, né, as administrações, as empresas que administram essa área, passar por uma grande reestruturação. Então, enquanto teve o boom lá de Júpiter e Netuno em peixes, né, que trouxe muita coisa
e expandiu a pandemia, e isso também fez com que toda essa galera arregalasse os olhos para o dinheiro também, né, de querer fazer tudo que é coisa e vender e ganhar dinheiro com máscara, que foi necessário, pelo amor de Deus, não sou negacionista, mas teve muita coisa também abusiva. Nesse momento, Saturno entrando em Peixes, é hora também dessas pessoas terem que se organizar e colocar e ser mais pezinho no chão, porque ainda que a saúde mental e as questões de saúde estejam em voga, né? Isso ainda é muito importante a gente continuar se cuidando e cada vez mais. Porém, Peixes fala muito de uma coisa ancestral, fala muito de uma coisa mais natural. Então as pessoas também vão buscar alternativas para suas curas. Aonde? Na espiritualidade, na prática. Então, práticas ancestrais de cura vão ser mais buscadas do que a farmácia, né? Do que os hospitais. Claro que ainda vão continuar ainda há muito tempo, mas vai ser já uma pauladinha na grande indústria farmacêutica, né? Só que são 2 anos e meio. Ixi, ó, o vento aqui já tá batendo todas as portas, tudo. Então, a gente precisa perceber, e cada um vai sentir, quem não quiser, porque o medo, o vitimismo também vai aumentar para quem não buscar consciência da sua luz e da sua sombra e a responsabilidade sobre sua alma e seu espírito. Quem não buscar esse amor próprio, né, de amar o outro assim como a si mesmo, assim como todos os ensinamentos de Jesus, porque, gente, vocês querem entender a máxima de Saturno em Peixes, tem que pegar todo esse aprendizado desse mestre, porque agora é a hora. Então, quem não conseguir trabalhar isso dentro de si, vai ficar numa rigidez, vai ficar ainda apontando que o problema é o outro. Eu sou a luz, eu sou o anjo, eu sou vítima, eu sou mártir. Muitos mártires, inclusive, vão querer entrar nessa onda, e muita gente que ainda está cega da dualidade vai abraçar os mártires e vai falar, ó, coitadinho, realmente, enfim. Então é um momento de muito amadurecimento. A gente perceber que não existe vítimas, porém a ancestralidade traz para agora um momento de acerto de contas. Não é vítima, mas de cada um ter que perceber o processo, né? O real. Porque se eu estou me apropriando de algo e isso vem de um legado que não foi, de fato, as pessoas não deram valor naquele momento. Agora eu tenho consciência, porque Saturno já passou por Aquário, abriu a cabeça, eu posso ter consciência ancestral, eu posso ter uma compaixão pelo meu irmão que teve uma ancestralidade que foi escravizado, eu posso ter uma compaixão por aquele irmão, aquela situação que... É isso que Saturno em Peixes vai exigir. Então não adianta eu ficar na espiritualidade tóxica, de que sim, não existem vítimas, mas a minha consciência ancestral me garante a compaixão para com as pessoas e fazer com que essas pessoas tenham o seu lugar. E então eu digo, isso, venha todo mundo pode ter prosperidade para todos, né? Então Saturno em Peixes, ele diminui essa opulência, porque Júpiter também rege Peixes com Netuno. Então esse palácio, essa loucura, essa vida do prazer, tem um nó hedonista, de eu querer tudo para mim, de eu querer só o bom, de eu querer só aquele banquete, eu não quero saber o que vai acontecer. Isso começa a ser diminuído com Saturno em Peixes, onde as pessoas precisam ter consciência de que muitos têm pouco e muitos têm muito. Então, posso compartilhar. E eu falei que Plutão entrando em Aquário aumenta esta consciência para com todo mundo. Gente, vai cair um mundo aqui. Olha, crise climática. Tá vindo um furacão. Todas as cadeiras lá fora estão voando. Eu não sei se vocês estão ouvindo isso no vídeo. Saturno em Peixes, não é mesmo? Bom, queridos, então Peixes também tem a ver com arte, onde a gente pode... eu sempre tive vontade de dançar, eu sempre tive vontade de praticar minha arte. Pratique, pelo amor de Deus. Isso pode, inclusive, virar um negócio, pode ganhar dinheiro, porque Saturno é trabalho, é carreira também. Então, o que você pode fazer se o seu trabalho
tiver um tom de criatividade, ou mesmo que você não queira fazer nada disso a princípio, pensando em trabalho, mas isso pode vir a ser, né? A partir do momento que você se permite fazer as coisas. Então, nesses 2 anos e meio, de Saturno em Peixes, muita coisa vai acontecer. Falaremos mais sobre isso, mas acredito que já deu para entender um pouquinho o trânsito que vai ser este movimento deste astro. E é isso, queridos. Um beijo. Espero que tenha valido a pena ficar aqui comigo esses 25 minutos. E até o próximo vídeo.